Oi pessoal, tudo bem? Jefferson Santos aqui na área. Estamos gravando aqui o primeiro vídeo hoje, primeira aula gratuita, né, sobre mudança de mentalidade, usando aí a inteligência espiritual, tá bom? E quero avisar aqui algumas coisas. Primeiro, você vai escutar alguns barulhos aí, né, de criança ao fundo, mas é que, como eu falei, estamos gravando essa aula ao vivo. Hoje é um domingo e aqui em Castanhal está muito quente, né? Eu tô aqui da sacada aqui e meu apartamento é bem perto da piscina, então ali tá o pessoal ali se refrescando, daí o barulho. Mas isso não importa, né? Importa que você vai receber as informações. Nós vamos falar sobre, primeiro, hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes, tá bom? Como se forma a crença limitante, o que é uma crença limitante. Amanhã nós vamos falar sobre a importância das 5 pessoas que você mais convive, dos 5 livros que você mais lê, tá bom? E no último dia, na segunda-feira, nós vamos falar sobre... Desculpa, na terça-feira, né? Nós vamos falar sobre como se forma a nova sinapse no cérebro, ok? Então, vem comigo, pega aí papel e caneta, vamos começar. Nesse primeiro dia, quero falar sobre crença limitante. Você acha que você tem alguma crença limitante? Vou dar um exemplo do que é crença limitante. É tudo aquilo que foi implantado no seu cérebro através de um sistema de crença. Nós pensamos que nós fazemos aquilo que queremos, mas na verdade nós fazemos aquilo que somos programados a fazer. Vou lhe dar um exemplo. Você de repente come açúcar e diz que você come açúcar porque você quer. Na verdade você come açúcar porque seus pais ensinaram você a comer açúcar. Onde é que se forma então esse sistema de crença? Mas antes disso, eu quero te dizer que eu sou uma pessoa que já tive muita crença limitante, né? Então, se eu tive e passei, qualquer pessoa pode quebrar esse sistema de crenças limitantes. Vou falar algumas crenças limitantes aqui antes de falar como se formam. Algumas crenças limitantes que você está acostumado a ouvir e quem sabe até você pode até falar ela, né? Como dinheiro. Dinheiro é algo que não é bom, né? Você fala assim: ainda nem recebi e com certeza meu dinheiro não vai dar para nada. Então esse é uma crença limitante. Segundo, eu não presto para nada. Terceiro, tudo que eu faço dá errado. Quarto, isso não é para mim. 5, eu não sou inteligente. E por aí vai. São muitas crenças limitantes. Elas são formadas como crença pessoal, crença social, crença hereditária, né? E onde se forma ela? Segundo a neurociência e a psicologia, do 1 aos 7 se forma a personalidade da pessoa, do 1 aos 7. Então tudo que tu fala para a criança do 1 aos 7, ela vai levar isso pro resto da vida, a não ser que ela consiga quebrar essas crenças limitantes. É por isso que uma mãe, quando ela conversa na barriga ou não conversa na barriga com a criança, isso tudo afeta a criança. A criança já sabe se ela é amada desde a geração. Ela já escuta, né? Desde do 31º dia, segundo dia, ou seja, quando se forma o zigoto, ou a célula zigoto, ali já não é mais um atraso na menstruação, ali já é uma vida. Então por isso você começa já a falar, já tem alguém escutando ali. A criança do 1 aos 7, ela tem um HD virgem na cabeça. É por isso que
Uma criança pode falar 5 idiomas sem problema. Com o passar do tempo, o nosso córtex cerebral, a nossa maneira de aprender vai ficando mais complicada. Daí surgem algumas crenças limitantes, como papagaio velho não consegue falar, né? Dependendo da regionalidade, a gente escuta muito isso. Eu sou muito velho para isso, eu sou muito velha para isso, eu não vou mais conseguir falar, eu não consigo mais estudar, eu não consigo. Esse eu não consigo é uma crença limitante. Qualquer pessoa pode quebrar sua crença limitante. Vou dar um exemplo de uma crença muito forte e que é composta pelos 2 maiores medos do mundo, ok? O primeiro maior medo do mundo é falar em público. O segundo é andar de avião. Então, ou seja, ainda agora eu fiz uma enquete aí e disse, se apresente, fale de onde você é, quem você é, qual é o seu propósito. Uma pessoa respondeu. Por quê? Porque as pessoas têm medo de falar em público e de forma virtual. Mas quantas oportunidades você perde por não falar em público? Quantas oportunidades você perde por não conseguir se comunicar, não conseguir ter uma boa oratória, criar um network, uma rede de relacionamentos, dar um feedback? Tudo isso é relacionado a quê? A este medo de falar em público. E isso foi imposto a você. Então tudo que você traz, essas bagagens emocionais, você traz de 1 aos 7. Vou dar um exemplo para mulheres. Olha só. 95% ou mais, tá aí, 97% das mulheres, elas têm medo de barata. Elas têm medo de barata. Se você perguntar para esses 97% dessas mulheres, perguntar, por que você tem medo de barata? Porque eu tenho. Eu sempre tive, não sempre teve. Vou falar como é que se forma o medo da barata na mulher. Quando ela é criança, o HD está virgem. Como é que a criança ela tem o poder sensorial? Como é que ela sente o mundo? Ela sente através da boca. Então a criança coloca tudo na boca. Todo brinquedo dela ela leva à boca. Ela não tem noção do que, isso aqui é nojento, isso aqui não é, isso aqui faz mal, não faz. Então se você pegar uma criança que está com HD virgem, que a mãe ainda não passou o medo para ela, ela vai pegar a barata na mão e vai brincar com a barata. Mas o que acontece? A mãe vê a criança brincando com a barata. Ela vai lá e puxa a criança, sobe em cima da cadeira, coloca ela aqui no peito e começa a gritar pro marido, mata a barata ali, mata a barata. O coração dela começa a acelerar, a criança começa a chorar e começa a sentir o coração da mãe acelerado. O que é que o cérebro entende? Barata não presta. Então toda vez que essa criança vê uma barata, ela vai ter a mesma reação, vai disparar um gatilho emocional, e esse gatilho emocional vai levar esta criança a ter a crença de que não é bom. Isso é só um dos exemplos, né? Tem muitos pais que geram nos filhos, homens, essas crenças, tipo, a pessoa não foi bem em alguma coisa, ela diz, você vai puxar a carroça, você é burro. Então, se cresce pensando que é burro, que vai puxar a carroça. Essa crença limitante carrega e impede você de viver o extraordinário, de viver o seu propósito. Não tem como você viver seu propósito com essas crenças limitantes. Então, o que eu quero? Eu quero te convidar a colocar agora aqui nos comentários, eu quero saber quais são suas crenças limitantes. O que você aprendeu, algo que você está repetindo, que você não consegue fazer de modo nenhum, que você sabe que aquilo é errado, mas você continua repetindo aqueles comportamentos. Você não tem como viver
o seu melhor, você não tem como viver o seu propósito se você não quebrar essa crença limitante. Quero que você coloque aqui embaixo nos comentários aqui agora qual é a sua crença limitante, qual a sua maior crença limitante. Coloque também se você faz parte aí dessa questão de que não consegue falar em público também, se tem medo de avião. Coloca aí, eu quero saber aqui. Vai, use o chat aí, comece a colocar, ou coloque aqui que eu quero ouvir você aqui nesse webinário sobre isso. Outra coisa, as crenças sociais. O que é as crenças sociais? Rádio, televisão, internet. Aí na internet nós temos vários aplicativos, Netflix, Instagram, o Facebook, Twitter e tantos outros, que eles começam a gerar crenças em vocês limitantes. E aí eles causam um efeito que nós chamamos de efeito manada. O que é efeito manada? Efeito manada é quando você faz as coisas para parecer com o que a manada está fazendo, com o que a maioria está fazendo. Então você não quer, mesmo sabendo que isso é errado, você não quer ir contra, porque você quer participar do meio. A pirâmide de Maslow foi um psicólogo que ele cria uma pirâmide. E ele mostra que a base da pirâmide é as necessidades fisiológicas que todo mundo passa, né? Então, seja necessidade de ir ao banheiro, necessidade de comer, de beber, de sexo, todo mundo passa por essa necessidade. Segunda parte da pirâmide é a necessidade de segurança, ou seja, todo mundo quer ter uma casa, quer ter um carro, quer ter um emprego. O terceiro passo da pirâmide, já afinando, indo para o topo, é a necessidade de aceitação. Todo mundo quer estar em um grupo, uma comunidade, uma família. Então todo mundo quer fazer parte disso, né? Inclusive tem um link aí, que se você quiser fazer parte também, né, da nossa família, a inteligência espiritual, é só você clicar ali no Telegram. Terceiro, o último topo, é a parte do seu propósito, né? Da sua autorrealização. E aqui é diferente, porque pra gente, cada um tem uma autorrealização. Por exemplo, pra mim, é ter você como aluno e levar você ao seu propósito. Mas para alguém que tá vendo esse vídeo, ou que você conhece, é comprar um refrigerador, né? Uma geladeira. E alguém diz: ah, basta estar feliz porque comprou uma geladeira. Aí tu não sabe se essa pessoa ficou muito tempo no isopor, né? Ou então bebendo água quente. A autorrealização para ela é comprar uma geladeira. Então essa é a pirâmide de Maslow. Eu quero botar aqui, eu quero que você comente aqui no comentário quais são essas fases, né? Se você realmente entende isso. Outra coisa, falando ainda